Podem sentar, irmãos. Amém. Graça e paz, meus irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus, Ele em quem nós podemos confiar em todo o tempo. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Vamos orar? Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e bendizemos o Senhor pela Tua fidelidade. Como o Senhor é bom, como o Senhor sustenta o nosso coração em todo o tempo, Senhor. Seja nos tempos de fartura ou nos tempos de dificuldade, nós podemos confiar no Senhor. E confiamos, Senhor, que a Tua palavra diante de nós nutre o nosso coração. Assim nós pedimos que o Senhor conceda a iluminação do Teu Espírito sobre nós, para que possamos receber a Tua palavra, Senhor. Para que o Senhor ministre sobre nós as verdades que vêm da Tua palavra, por meio do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Ah, Senhor, abre o nosso coração para receber tudo o que provém do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Daniel, capítulo 1. Eu vou fazer a leitura, porque são um pouquinho mais versículos que a gente está acostumado, tá bom? Mas você pode acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, a Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel a misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim,
porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E, segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Palavra do Senhor. Nós já oramos. Meus irmãos, a Babilônia era de fato um lugar assustador. Uma terra de crenças e culturas muito diferentes aos valores que Deus havia ensinado ao seu povo por meio da sua lei. Foi para esse lugar que o povo judeu foi levado prisioneiro durante um período de 70 anos. Daniel e seus amigos estavam entre o povo do Senhor e enfrentaram o exílio na Babilônia. Nesse lugar, as pessoas rejeitaram a Deus em seus corações e em seus caminhos. Formaram novos caminhos para si, novos valores, novos objetivos de vida. Na Babilônia, as pessoas amam o pecado, agem com perversidade, estão dispostas a desafiar a vida dos filhos de Deus por simplesmente viverem por um caminho diferente. O exílio foi para o povo de Deus, para Daniel e para seus amigos, uma grande batalha. Eles foram desafiados em praticamente tudo o que envolvia as suas vidas. Foram testados na sua fidelidade, no seu caráter, mesmo na sua comunhão com Deus. Mas para nós, que vivemos hoje, será que as coisas são tão diferentes assim? No livro do Apocalipse, por 7 vezes, nós temos essa citação dessa cidade, a Babilônia, como símbolo de uma cultura, de um sistema de vida, onde as pessoas rejeitam a Deus no seu coração e passam a viver segundo o seu próprio caminho. Fazem as obras que lhe agradam, que parecem boas aos seus olhos, mas rejeitam as obras de Deus. É a verdade de que a Babilônia representa para nós, assim como representava para Daniel e para seus amigos, uma sociedade completamente corrompida pelo pecado. Um mundo distante de Deus. Viver como cristãos na nossa Babilônia nos coloca diante de batalhas tão duras e reais, assim como Daniel e os seus amigos enfrentaram. Nós somos testados diariamente nas mesmas coisas, na nossa fidelidade, na nossa integridade, em como mantemos a nossa comunhão com Deus. E assim, diante dessa realidade, precisamos
estar diante do Senhor, considerando diariamente todas as coisas que estão presentes na nossa vida, todas as influências, tudo aquilo que recebemos, todas as batalhas em que nós nos deparamos. E assim, queria convidar você a meditar durante esses próximos minutos sobre o seguinte: vivendo com fidelidade no mundo distante de Deus. No texto que nós acabamos de ler, nós vemos basicamente a história de como acontecem esses primeiros encontros de Daniel e seus amigos com essa realidade da Babilônia. Nós vemos que o povo é levado de Jerusalém para um povo distante, uma nação distante, em que, como falamos, toda a cultura, todo o ambiente, tudo aquilo que se crê é diferente daquilo que o povo de Deus estava acostumado a crer. Não havia mais o cuidado de viver sob a lei do Senhor. E note, não é preciso muito, basta seguir o script. E nós voltaremos a falar disso um pouquinho mais à frente. O texto começa, então, apresentando para a gente a forma como esses jovens eles são introduzidos na realidade da corte da Babilônia, na corte de Nabucodonosor, o rei desse império. Esses jovens, eles estão tendo uma oportunidade que, na verdade, não são muitas pessoas que recebem. Se você parar para prestar bastante atenção, você vai ver que eles são levados a uma condição bem especial. Embora tenham passado pelo grande sofrimento de serem tirados da sua terra, e isso não seria esquecido, existem muitos salmos, inclusive, que relatam a angústia do povo de Deus diante do exílio, mas nós vemos que alguns jovens foram selecionados para serem instruídos e educados naquela que era a principal cidade do mundo, o principal império do mundo. Talvez para nós isso representasse ser levado, embora, claro, numa condição de cativo, não era uma condição de liberdade, mas dentro dessa realidade, ser levado para estudar, talvez, na melhor universidade dos nossos tempos. Não só isso, mas eles tinham uma promessa de que, depois do seu período de estudo, de 3 anos, eles já sairiam de lá com trabalho. Eles seriam funcionários públicos, serviriam ao rei. E eu estou vendo alguns sorrisos, porque muita gente quer isso, né? Quem não quer sair da faculdade já empregado, estabilidade. Só que tudo isso tinha um custo. Assim como tem hoje. Nós vemos então que, diante dessa realidade, Daniel e seus amigos serão testados em sua integridade. Eles enfrentarão durante, na verdade, todos os capítulos a seguir, se você puder depois, faça a leitura do livro em casa, com certeza vai servir para a sua edificação. Eles vão enfrentar diversas batalhas reais, assim como nós enfrentamos no nosso dia a dia, em que a nossa fé será provada, testada, em que as situações se levantarão e teremos que examinar bem como o nosso coração deseja responder às oportunidades que essa vida tem trazido, as facilidades, mas levando em consideração o preço que nós temos a pagar por isso. Daniel e seus amigos tomam uma decisão de não se contaminar com isso. Pelo contrário, eles entendem que Deus exigia deles uma fidelidade que requeria ir além do que era óbvio. Não era pecado em si comer ou se misturar entre as pessoas. Na verdade, em alguns bons momentos, Deus os instrui a fazerem e a darem o melhor de si naquele lugar. A fazerem o seu melhor, a trabalharem com excelência, a honrarem as autoridades.
mas mantendo uma firme posição de integridade, de fidelidade. Por isso, nós podemos encarar esses versículos à luz desse tema que nos foi proposto: vivendo com fidelidade num mundo distante de Deus. Vamos ao texto? Nos primeiros 4 versículos, o autor relata para nós que é no 3º ano do reinado de Jeoaquim, o rei de Judá, que Nabucodonosor sitia Jerusalém e a domina. Essa dominação ela não aconteceu de uma vez só. Se você retornar à leitura do livro de 2 Reis, lá no finalzinho, a partir dos versículos 20, a partir da história de Ezequias, você começa a entender o que vai acontecendo no povo de Deus. O povo vai se distanciando do Senhor, cada vez mais. E mesmo reis bons, como Ezequias foi um rei bom diante do Senhor, também cai em alguns pecados que são presentes no coração do homem, que é confiar mais naquilo que os seus olhos veem, naquilo que suas mãos podem tocar, do que na providência do Senhor. Ezequias, por exemplo, confiou que as relações políticas com a Babilônia eram tão boas, com o império e a ascensão no mundo, que o seu reinado terminaria em paz. E de fato terminou em paz para ele. Ele levou os babilônios, os embaixadores babilônios, a conhecerem todas as riquezas do templo, dos palácios, do reino. Mas em 2 Reis 20 você vai encontrar que, diante do que Ezequias fez, houve uma profecia de que a dependência de Ezequias daquilo que ele considerava ser palpável diante no seu mundo, as suas relações, as suas boas políticas, levariam ao declínio e ao fracasso do seu reino, da sua posteridade, pela mesma Babilônia a quem ele trouxe a mostrar as suas riquezas. Como eu falei, essa dominação não veio de uma vez só. No ano 605 a.C., Nabucodonosor fez com que Jeoaquim se rendesse, e embora não tenha levado o rei Jeoaquim, algumas pessoas foram levadas, inclusive Daniel e alguns desses jovens que nós vimos nessa história. Anos mais tarde, em 597 a.C., a Babilônia retorna novamente e agora, sob o reinado de Joaquim, faz mais uma incursão com seu exército e retira mais uma grande parte do povo de Deus. Toda a nobreza, todos os utensílios da casa de Deus são levados para a Babilônia. Os utensílios que eram usados para adoração ao Senhor são cortados, partidos, são profanados. Anos mais à frente, em 587, Nabucodonosor finalmente destrói a cidade, destrói o templo e tudo o que havia restado da glória de Jerusalém. É assim que nós vemos esses primeiros versículos. Mas o que é interessante para nós é que esses jovens, eles passam então, agora, durante esse período de exílio na Babilônia, a se deparar com uma nova cultura, com um novo ambiente e com os desafios reais de permanecer com sua fé diante de um cenário hostil, aquilo ao que eles criam. Nesse sentido, nós podemos ver, a partir dos versículos 4 em diante, olha ali comigo, versículo 4. Aliás, 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito,
jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinarem a cultura e a língua dos caldeus. O que está acontecendo aqui é que Daniel e seus amigos são escolhidos, assim como outros jovens, para dentro de uma cultura muito diferente da sua, de valores diferentes dos seus, serem reeducados, serem instruídos, não mais sobre os princípios da lei de Deus, do Deus gracioso e misericordioso, que fez uma aliança com os seus filhos, mas pelo contrário, agora eles estão diante de um reino diferente, de deuses diferentes, de culturas que impõem dificuldades para eles, as quais eles antes não conheciam. E então, não só eles estão interessados em reeducá-los, em ensinar uma nova língua ou ensinar uma nova história, não é isso que está acontecendo, mas é reeducar todo um padrão de vida para que aqueles homens que antes foram filhos de Deus se tornassem agora os exemplares servos de Nabucodonosor e da Babilônia. Eles queriam jovens líderes dentre o povo de Deus, para que eles não mais vivessem sob a liderança do seu Senhor soberano, mas sob o domínio e sob a liderança e sob a cultura dos deuses babilônicos. Toda a linguagem do texto está na oposição entre Deus, o Deus de Israel, e a vida daqueles que vivem sobre os deuses da Babilônia, sobre essa nova cultura. Assim, a estratégia deles passa a não ser justamente apenas educá-los com uma educação formal na faculdade, não é apenas isso, mas é incutir seus valores. E você percebe, a partir dos versículos 6 em diante, 6 e 7, que eles são, inclusive, submetidos a trocar os seus próprios nomes. Os nomes de Daniel, Misael, Azarias, Mesaque, que antes eram referências a Deus. O nome de Daniel, por exemplo, apontava para a justiça de Deus. Agora, os nomes deles são trocados para que os seus nomes fizessem alusão aos deuses babilônicos, cada um deles. A Daniel, por exemplo, o deus Bel, a Abednego, ao deus negro. A princípio, o de Mesaque, que era o nome de Ananias, foi trazido para também a deusa Vênus. Eram outros deuses que estavam sendo colocados, inseridos sobre a vida deles, a ponto de lhes chamarem pelo nome de outros deuses, de uma outra cultura que não era a sua. Mas o que isso tem a ver com a gente? Isso tem a ver com a gente à medida de que no nosso mundo, na nossa realidade, nós também estamos expostos à cultura em que nós vivemos, que não representa mais, embora talvez um dia nós já pudemos ter afirmado com toda clareza, o Brasil é uma nação cristã, é um país cristão, a nossa cultura é essa. Hoje é isso que você vê no seu dia a dia? Hoje são esses valores da lei de Deus que você percebe diante de você? Quais são as instituições que você conhece em que simplesmente reconhecem o seu direito à fé, o que significa, sim, termos a garantia de um Estado laico e que outras pessoas professem as suas religiões, mas não é isso que acontece. O nome de Deus vem sido retirado de absolutamente tudo que se é possível retirar. Pouco a pouco queremos manter um mundo de aparências, em que alguns valores que são interessantes hoje podem ser preservados, amanhã já não mais nos interessam.
Deus não tem nada a ver com a nossa história. A primeira realidade que nós precisamos nos atentar nessa manhã é que, assim como não existia neutralidade na cultura dos babilônios, tampouco existe neutralidade na nossa cultura. Todas essas coisas que alimentam e influenciam o nosso coração, as coisas que nós vemos e pensamos no dia a dia, têm o seu lado. E lhes digo que, infelizmente, não são o lado do Senhor que nos tem sido apresentado diariamente. A estratégia da Babilônia parece ser também, de alguma forma, a estratégia dos nossos dias. Pouco a pouco vemos que a diferença que existe na vida com Deus, que existe numa sociedade marcada por vida com Deus, e note, não estou criando qualquer margem para que nós possamos pensar aqui que nós temos então que voltar a um estado, vinculado à igreja. Não é essa a intenção. Mas nós precisamos entender que existe um grande valor, sim, construídos talvez por outros gigantes que viveram antes de nós, que preservaram a vida e pavimentaram o caminho para que os valores do Evangelho fossem vistos nas nossas vidas e, sim, na sociedade em que nós vivemos. Alguém já disse que a liberdade está sempre, à mercê ou ao custo da próxima geração. Pode ser perdida em apenas uma geração. Não se enganem. Liberdade religiosa, liberdade para viver, trabalhar, essas coisas não são de graça. Elas foram compradas a um preço de luta e de preservação dos valores do Evangelho na nossa sociedade. Outros valores, como a própria preservação da vida, do que é o casamento, da família, tudo isso teve um custo para muita gente. E parece que por tão pouco caso que a gente faz, todas essas coisas diariamente têm sido levadas embora. Assim, não existe de fato neutralidade no mundo ao nosso redor. Diariamente, podemos perceber isso nas coisas em que o mundo tenta nos influenciar, seja pela mídia social, televisão, livro, literatura de um modo geral. Há tantas coisas que nós recebemos e que, se nós não guardarmos o nosso coração, nós somos levados a absorver a cultura da Babilônia também na nossa vida. Quer um exemplo? Nós vivemos num país onde, em algum momento, o modelo de felicidade para nós era um modelo de uma família, dos seus pais, seus filhos, buscando juntos ao Senhor, tentando viver uma vida honesta, justa, com um trabalho honrado. Hoje, não é isso que nós aprendemos lá fora. Cada dia que passa, aprendemos que a família, na verdade, pode ser meramente uma construção. Não é à toa que cada vez mais você vai ver gente falando, daqueles exemplos clássicos. São os pais de pet, que são mais... E, por favor, não tem problema nenhum ser, necessariamente um pai de pet. O problema é que seus animais não têm o mesmo valor do que uma vida humana. Nessas últimas semanas, não vou entrar no caso, de julgar o que
o valor do projeto de lei, enfim, mas é possível que você tenha ouvido sobre o projeto de lei do aborto e tudo mais, enfim. Eu não vou entrar no mérito. Apenas destacar que no meio de toda essa discussão, muitas outras coisas são afirmadas em que nós precisamos guardar o nosso coração. Se você parar para perceber, a nossa lei protege os filhotes ou até mesmo, o ovo da tartaruga. Mas quando se trata de preservar a vida humana, nós tratamos com displicência. E por favor, eu sei que na disposição da lei existem casos particulares, embora acredito que a posição para nós como cristãos deva ser a de preservação da vida, em primeira instância, tá? Para todos os casos. Existe sim, no meio da nossa sociedade, uma cultura que cada vez mais diminui o valor da vida humana, que talvez até se aproprie de algumas duras realidades que são, como foi dito, como o caso do estupro, por exemplo, um caso triste, uma dura realidade. Mas o problema é que o argumento nunca para por aí. Ele sempre pega daí para jogar algo lá em cima, que chama a atenção pela polêmica, e a partir daí ele embasa tudo o que vem por trás. A ponto de que já não é muito, na verdade, a questão da proteção de quem sofreu, foi vítima de realmente um crime como estupro. Mas passam-se sempre aos argumentos da desvalorização da vida humana. Sempre se fala no assassinato. Olha, se isso acontecer, vocês vão assassinar uma multidão de mulheres. Quantos assassinatos de crianças e de mulheres, crianças, existem? Quando nós absorvemos essa cultura. Não só isso, esse é um caso que talvez chame mais atenção, mas outros valores que também fazem parte do nosso dia. Por exemplo, quando falamos também da felicidade, aquilo que antes poderia, como falamos, ser previsto numa família estruturada, numa família que busca, mesmo com as suas dificuldades, ninguém está em busca de famílias perfeitas, e essa é a falsa ilusão que é sempre colocada diante de nós, como se não pudessem existir famílias e pessoas de bem. Pessoas e famílias de bem existem, e elas têm as suas dificuldades e os seus pecados, e serão tratados diante do Senhor. Precisam ser corrigidos também diante do Senhor. Mas não é porque existem erros, então, que não possa existir nenhuma verdade. Então, nós somos levados a exemplos como, por exemplo, pensar que a felicidade precisa estar simplesmente num casamento modelo ideal do romantismo, em que nós possamos ver, isso é muito comum até para literaturas, sendo muito sincero, mais para literaturas femininas, modelos, padrões de romantismo, de fidelidade, ao qual você é levado o tempo todo a comparar o seu casamento à falha do seu cônjuge, não só do homem, da mulher também. Para que você entenda que se você não vive aquela explosão do amor arrebatador na sua vida, então o seu casamento não presta. Então, se você não viveu uma super história hollywoodiana de romance, então tudo aquilo que você vive não é verdadeiro amor. O primeiro conselho, quando você passa por um período de dificuldade no seu casamento, que você recebe, é um conselho de permanecer e lutar? Ou será que os conselhos cada vez mais nos parecem ser, não fica nisso não. Você pode ser feliz com outra pessoa. Faz 2 semanas que, no meu trabalho, presenciei uma conversa a esse respeito. 2 mulheres estavam sentadas na copa, no ambiente em que normalmente as pessoas comem, fazem um lanchinho, fazem suas refeições de almoço, enfim. E uma menina falou que estava tendo dificuldades no seu casamento, porque o marido parecia estar meio desanimado, sabe? Parecia ter perdido um pouco daquele romantismo do início. E o primeiro conselho que ela recebeu foi:
Ah, não está dando certo, está nítido que não dá certo, sai disso. Tenho certeza que se você procurar outra pessoa vai te fazer feliz. Você precisa viver uma paixão diferente. Foi isso que essa menina ouviu como primeiro conselho. Pela misericórdia de Deus, graças a Deus eu ouvi a resposta do outro lado, e a menina falou, não, acho que não é isso ainda não. Mas essas coisas são incutidas dia após dia. Nós achamos, cada vez mais frequentemente, as pessoas no mundo ao nosso redor acham que não há problema algum viver o sexo fora do casamento. Seja antes, seja durante o casamento. Cada vez mais jovens aprendem que é preciso fazer um test drive, começar antes a viver algo que é reservado para depois. Como se você precisasse experimentar primeiro para saber se é bom e depois que você comprova que é bom, você vai. Só que a lógica é invertida. O que a Escritura apresenta para nós é que o amor que Deus tem preservado dentro do casamento é infinitamente superior a qualquer outra relação fora. Porque se construímos de verdade sobre Deus e sobre uma relação duradoura, compromissada diante do Senhor, sabendo que nada daquilo é passageiro, nós temos segurança para entregar de verdade os nossos corações um ao outro. Porque Deus é quem sustenta as nossas vidas. Deus é quem nos faz não sermos mais acusadores uns dos outros, mas sermos longânimos e perdoadores dentro do casamento. Essa coisa do test drive não passa de uma ilusão. Porque diante do que a Bíblia nos ensina sobre o amor, o verdadeiro amor no casamento, é que é impossível que você ame diante do Senhor o seu esposo e a sua esposa, e que vocês juntos sejam incapazes de construir uma relação sexual que seja boa, sadia e suficiente para a sua vida. Muitos outros também têm achado cada vez mais que o sucesso para essa vida está nas coisas que se pode conquistar. Muitas famílias têm se provido, inclusive, têm se deixado não ser enriquecidas pela bênção, inclusive, dos filhos, de ter na sua casa seus filhos e filhas, sob a perspectiva de que o que nós mais precisamos é garantir conforto e necessariamente mais daquilo que nós recebemos. E, por favor, não existe nada errado em tentar dar conforto e um pouco mais do que se recebeu, pelo contrário. É ideal que você pense assim sobre a sua família, que você tenha esse desejo. Mas já parou para pensar a quantidade de gente que diz hoje que não quer ter filhos, que não quer dividir aquilo que é seu, porque já tem o suficiente, ou então só podemos ter um, por que não? Porque se eu tiver mais de um, eu tenho que começar a me desdobrar, eu preciso começar a trabalhar mais do que eu trabalhava antes para poder manter. Isso vai mexer muito com o meu planejamento de vida e isso é fora de cogitação. Eu só posso ter um filho se for para botar no melhor colégio, se for para botar para fazer 3 cursos de inglês, de idioma, jazz, natação e tudo mais o que existe. Hoje a gente tem que, às vezes, pisar um pouquinho mais em ovos, mas, por favor, não é que exista um erro em ser planejado financeiramente. Pelo contrário, mais uma vez, você deve buscar ser planejado. Mas o que está em jogo é que a sua dependência não está no dinheiro nem no seu emprego. Mas a sua dependência deve ser totalmente ao Senhor.
Então, se Deus lhe deu a oportunidade, se Deus tem lhe concedido o privilégio de ter uma família abençoada diante do Senhor, ainda que isso te custe um pouquinho mais, se esforce por aquilo que é duradouro, por aquilo que é eterno e permanente, e não sobre aquilo que o mundo incute para nós como uma felicidade passageira. Assim, em primeiro lugar, já me estendi um pouco a mais nesse ponto do que tinha planejado. Cuide daquilo que influencia o seu coração. A palavra de Deus, em Provérbios 4:23, diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Guarde o seu coração das influências desse mundo, do que o mundo tem tentado parecer ou fazer parecer ter brilho diante dos seus olhos, quando você pode, na verdade, conhecer o verdadeiro sucesso pela palavra de Deus, de uma vida fiel e justa ao Senhor, de ter os seus filhos diante do Senhor, de ter a certeza daquilo que é eterno para vocês. O Senhor Jesus também disse certa vez em Mateus 15, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que vem de dentro, é o que sai pela boca. Então, precisamos refletir hoje se a mesma estratégia da Babilônia em cooptar a forma de pensar, os objetivos, os desejos da vida de Daniel, de seus amigos, do povo de Deus, não são talvez as mesmas em que nós estejamos nos deparando hoje. Quais são os valores que têm realmente influenciado os seus planos, aquilo que você deseja viver com a sua família, aquilo que você deseja construir? Quais são as coisas que têm influenciado as decisões do seu lar? Quais são as coisas que ocupam o seu tempo, que você mais assiste? O que influencia de verdade o seu coração? São os valores da Babilônia ou é a palavra de Deus? Por isso, cuide daquilo que influencia o seu coração. Segundo, nós vemos no versículo 8, resolveu Daniel, como? Tem alguém com a Bíblia aberta aí? Fecha não, hein, gente? Ó. Resolveu Daniel? Certo, mas tem uma palavra aí. Firmemente. Não contaminar-se com as finas iguarias. A segunda verdade preciosa para o nosso coração nessa manhã é que Deus requer de nós uma firme decisão de fidelidade ao Senhor. Aqui aparece para nós essa questão, né, de contaminar-se, de se tornar impuro diante das iguarias do rei. É bem conhecido, para aqueles que estão mais familiarizados com o Antigo Testamento, que o povo de Deus tinha uma dieta, né? Eles tinham algumas coisas que eles comiam, outras que não comiam, certo? Mas não é isso que está evidente aqui no texto. O texto não coloca para nós que a dificuldade de Daniel e seus amigos sejam com a dieta necessariamente judaica. Nem é tampouco com o fato de que esses alimentos pudessem eventualmente estar sendo sacrificados a ídolos, que também é uma coisa que, como cristãos, o apóstolo Paulo mesmo mais à frente também vai nos trazer a atenção. Essa comida, a princípio, não está sacrificada a ídolos e tampouco a gente consegue afirmar que está em desacordo com a dieta dos judeus, mas fazem parte daquilo que havia de melhor da provisão dos babilônios.
O que parece evidente para nós aqui é que, na verdade, não contaminar-se com essas iguarias do rei está relacionado a uma questão de dependência de Deus. Porque, diante daquele cenário triste em que eles viveram, sendo tirados da sua terra, trazidos para uma nova terra, uma terra estranha, tudo aquilo que eles conheciam, e boa parte deles eram nobres, ao que tudo indica, Daniel e seus amigos eram nobres, estavam acostumados com o sustento. E aquilo que estava sendo oferecido a eles é serem sustentados por aquilo que havia de melhor na Babilônia. E então, eles tomam essa decisão, reconhecendo que a dependência deles não vem daquilo que o mundo que está ao redor deles lhes oferece, mas que toda a dependência das suas vidas e aquilo que vai ser melhor para eles, não só hoje, mas também no seu futuro, está na sua dependência do Deus dos exércitos, do Deus que governa todas as coisas com as suas mãos. Sabendo que mesmo esse período de dificuldade e as batalhas que eles têm enfrentado, todas elas não são sinal para eles de que o Senhor se esqueceu deles. Pelo contrário, se Deus os colocou ali, Deus é fiel para sustentá-los, para prover o que eles precisam e para levá-los àquilo que é o de melhor que se pode esperar dessa vida, mesmo que isso signifique abrir mão das coisas que chamam a atenção aos seus olhos, mesmo diante das coisas que parecem serem mais louvadas pelo mundo ao seu redor. Viver num mundo onde a cultura se opõe a Deus, quando a cultura e tudo que existe ao nosso redor parece cada vez mais querer refletir que você deve viver um mundo distante de Deus, tudo isso traz uma consequência que às vezes é muito sutil na nossa mente, mas é o fato de que quando nós nos amoldamos à cultura do pecado, cada vez mais o pecado parece perder, ou melhor, a consciência do pecado parece perder força no nosso coração. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. E de fato é assim quando nós nos rendemos à cultura ao nosso redor. Quando nós passamos a enxergar que pecados não tem nada de mais, quando nós podemos conviver com o pecado e seguir adiante, cada vez mais o pecado vai nos afligindo menos. Aquela consciência que nós tínhamos de que o pecado era mau, que nos trazia separação de Deus, quando nós vivemos na prática do pecado, tudo isso parece que vai nos tornando cada vez mais anestesiados. A gente parece não sentir tanta dor assim quando peca, quando é só mais um pecado. E isso não é só uma realidade para Daniel e para seus amigos, é para nós também hoje. Nós falamos no início de alguns dos valores que o mundo tenta trazer e conflitar diante de nós, para que isso não nos pareça mais estranho. E muitas vezes a gente não precisa de muita coisa não. É isso que a gente às vezes acaba pensando, né? Que para se amoldar à cultura do mundo e viver sob a prática do pecado, é preciso então fazer muita coisa. Mas não, muitas vezes basta seguir o script e fazer o óbvio. Daniel e seus amigos não precisavam fazer nada demais. Não era nenhum pecado, inclusive, necessariamente comer das iguarias do rei. Mas aquilo era pecado à medida que a consciência deles era cativa à palavra de Deus e ao Deus das suas vidas, e não às coisas
materiais que abençoavam ou poderiam abençoar as suas vidas naquele momento. Talvez fosse muito tentador, diante de tudo que lhes fosse tirado, poder voltar a sentar uma mesa daquela. Mas eles entendiam que havia muito mais preparado pelo Senhor, mesmo naquilo que parecia privação aos seus olhos. E ainda mais, pelo que vemos da postura deles diante da conversa com o eunuco, com o cozinheiro, nada daquilo lhes pareceu uma privação ou uma tentação maior do que pudessem suportar, como se aquilo fosse penoso demais para eles. Também nos nossos dias, nós somos diariamente confrontados com essas situações, onde só seguir o rumo da carruagem pode parecer tranquilo, mas a nossa consciência, se ela está diante de Deus, ela revela ao nosso coração, por meio do Espírito do Senhor mesmo, que nós não podemos viver e nos amoldar ao mundo e dos seus valores. Isso quer dizer que, se existem esses valores que vão na contramão, nós também temos valores a serem preservados. Nós somos aqueles que, mesmo enquanto o mundo talvez não preserve mais o valor de uma vida, nós somos aqueles que precisamos, diante do Senhor, estar dispostos a lutar pelo valor de uma vida. Nós somos aqueles que precisamos entender que, se a nossa fidelidade ela é uma expressão da dependência de Deus, nós não precisamos nos amoldar à cultura do mundo para recebermos o que há de melhor. Muitas pessoas, por exemplo, acham que para poder ter um momento de alegria, de diversão, de prazer, precisam se embriagar, precisam, para poder ter algum relacionamento amoroso, sim, também preciso de uma coragem extra. Ou então, eu posso buscar prazer e ter alegria nas relações fora do meu casamento. Mas se nós dependemos de Deus, irmãos, se nós sabemos que o Senhor tem muito mais para nós, nós não precisamos dessas coisas. Ainda que talvez em algumas coisas nós possamos sim nos privar. Particularmente, eu nem considero que nesses casos que eu citei isso seja uma grande privação. Existem privações muito maiores. Mas existem sim, irmãos, realidades em que nós precisamos guardar o nosso coração e não nos encantarmos com aquilo que o mundo oferece, se nós queremos viver em santidade diante de Deus. No ambiente de trabalho, por exemplo, não é muito difícil que, se você deixar a carruagem seguir, você veja algum colega de trabalho seu numa situação em que basta só você mandar um e-mail, ter uma conversinha com seu chefe, e o erro dele vai ser evidenciado diante de todos. A promoção que você quer vai ser sua. Isso reflete santidade a Deus? Quando nós realmente dependemos de Deus, todas as coisas na nossa vida, todas as batalhas, as coisas que nós vemos e que muitas vezes nós sabemos que aquilo está errado, as coisas que nós assumimos para dentro do nosso lar, as práticas que nós temos, o nosso jeito de lidar com as pessoas, quando nós sabemos que nós dependemos de Deus e que nós não dependemos das nossas mãos ou das mãos dos homens para ter um futuro bem-sucedido, nós podemos sim tomar essa firme decisão, assim como Daniel, de honrar ao Senhor acima de todas as coisas, ainda que isso possa nos privar
momentaneamente de coisas que parecem ser prazerosas para nós. Nós não precisamos render o nosso coração, o nosso jeito de falar, para que sejamos aceitos. Nós somos aceitos por Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós não precisamos nos misturar a esse mundo. Em terceiro lugar, versículo 9. Eu já estou caminhando para o fim, tá? Prometo. Ora, Deus concedeu a Daniel a misericórdia e a compreensão da parte do chefe dos eunucos. Nós vemos que, na verdade, além também disso, no versículo 20, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Meus irmãos, o que acontece aqui é que, em nenhum momento, Deus retirou Daniel e seus amigos do exílio. Eles permaneceram enfrentando, dia após dia, as batalhas de um mundo hostil à sua cultura, em que muitas vezes dizer ser fiel ao Senhor lhe seria cobrado, e se você ler um pouquinho mais à frente, você vai ver que isso custou muito a eles. Foram lançados numa fornalha ardente. Daniel foi lançado à cova dos leões, por exemplo. Mas em todos os momentos, a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus os sustentou diante das dificuldades. Por incrível que pareça diante de nós, não é o heroísmo de Daniel e dos seus amigos em permanecerem fiéis, embora, sim, nós tenhamos neles grandes exemplos da graça de Deus, que os fez permanecerem firmes. Mas não é isso que os faz os grandes heróis dessa história. O grande herói dessa história permanece sendo o próprio Deus. Ele concede misericórdia e compreensão. É Ele quem faz com que aquilo que parecia loucura, aqueles que comem menos, aqueles que comem daquilo que talvez aos nossos olhos menos alimenta, serem os mais sábios, os mais vívidos, os mais fortes ao final. Deus abençoa aqueles que são fiéis ao Senhor. Deus abençoa aqueles que permanecem fiéis ao Senhor na Babilônia, no trabalho, na escola, na igreja. Deus abençoa quando somos fiéis e quando dependemos do Senhor nas nossas vidas. Mas eu preciso, para encerrar, falar de uma coisa. É que, sim, é verdade, nós precisamos cuidar daquilo que influencia o nosso coração, nós precisamos tomar uma atitude firme de fidelidade ao Senhor nos nossos dias, se queremos sobreviver às batalhas reais que têm se levantado diante de nós. É verdade que Deus abençoa a fidelidade dos seus filhos em meio às provações, mas o modelo de fidelidade para nós não é, acima de tudo, por incrível que pareça, o modelo de Daniel. Como não? É o modelo de Cristo Jesus, o verdadeiro modelo de fidelidade, que precisa sustentar o nosso viver. O modelo de Daniel é um tipo, mas não é o fim último. Sabe por quê? Daniel suportou essas dificuldades, e é verdade, ele não sabia o fim da história como a gente sabe hoje, né? Mas Daniel recebeu. Daniel, mesmo não sendo tirado do exílio, Deus o abençoou e o concedeu vitórias em situações que pareciam ser o seu fim. Mas Cristo Jesus é o modelo de fidelidade perfeito para nós,
porque Ele nos amou apesar da nossa infidelidade. Cristo Jesus permaneceu fiel, mesmo quando o Pai não o privou de enfrentar a cruz. Cristo Jesus levou sobre si toda a culpa, todo o castigo, toda a condenação, porque permaneceu fiel a Deus e nos amou até o fim. Romanos 5, versículo 8, o apóstolo Paulo diz que Deus prova o seu próprio amor por nós quando entregou o seu Filho, Cristo Jesus, na cruz, mesmo quando nós ainda éramos pecadores e inimigos de Deus. Jesus é o verdadeiro modelo, ao qual Daniel é só um tipo, mas que precisa encher o nosso coração. É a cruz de Cristo que precisa influenciar o nosso coração em todas as coisas. É a cruz de Cristo que precisa nos fazer perceber que esse mundo não é neutro e que nós temos um lado e que nós precisamos tomar uma firme decisão de permanecer fiel, como Cristo permaneceu fiel. Mas é a cruz de Cristo que nos relembra todos os dias e que nos atrai para si, nos lembrando que mesmo nos momentos em que o nosso coração parece teimoso e infiel, todas as vezes que nós corrermos diante do Senhor com verdadeiro arrependimento e nos lançarmos de joelhos diante dEle, Ele é infinitamente gracioso para conceder misericórdia sobre nós. Que o Senhor Jesus seja o verdadeiro modelo da nossa fidelidade, seja o verdadeiro modelo da nossa santidade para permanecermos fiéis nesse mundo. E se serve uma aplicação para você nessa manhã, a aplicação é: Daniel e seus amigos, à luz da graça e da misericórdia de Deus, com que haviam recebido, decidiram que valia muito mais a pena abrir mão das iguarias do rei para permanecerem fiéis. E nós podemos abrir mão daqueles pecados que nós temos ainda hoje dificuldade de soltar da nossa vida, por amor e fidelidade a esse Cristo, que já fez por nós aquilo que é mais precioso, a nossa salvação. Nós vamos orar agora, mas por favor, não desconsidere isso. Reflita sobre isso na sua semana. Qual é o pecado? Qual é a prática ou a influência desse mundo no meu coração que Jesus, o poder de Cristo Jesus, deve suplantar para que eu possa viver em fidelidade ao Senhor, para que a glória de Deus seja vista na minha vida? Vamos orar?